Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Você conhece a escala de Coma de Glasgow? Então, esse é um assunto muito frequente nas bancas de concursos e residências. Então, é assunto certo que você vai aprender agora e vai responder qualquer questão sobre esse assunto. Vamos lá! Então, eu trouxe uma questão de concurso para vocês observarem como é que cai lá nas provas, ok? Então, a escala de Coma de Glasgow é um instrumento para avaliar a resposta de um paciente a estímulos verbais e dolorosos, com scores que vão de 3 a 15 pontos. Com base nos parâmetros desse instrumento, relacione as respostas representadas à pontuação correspondente. Assinale a alternativa que indique a sequência correta de cima para baixo. Então, a questão ela traz duas colunas e nós vamos relacionar essas duas colunas. Então, na coluna 1, ele diz que 1 seria para 3 pontos, 2 para 1 ponto, 3 para 2 pontos e 4 para 4 pontos. Na coluna 2, ele traz algumas alternativas, que seriam abertura ocular mediante estímulos dolorosos, flexão anormal diante de estímulo motor, resposta verbal confusa e ausência de resposta motora. E aí ele dá algumas alternativas. Então a gente vai entender um pouco quais são os usos da escala de Coma de Glasgow, tá? Então a escala de Coma de Glasgow, ela é utilizada para a avaliação do nível de consciência do meu paciente. Entretanto, é qualquer tipo de paciente? Não. Então, é o meu paciente vítima de trauma. Então, a escala de Coma de Glasgow, ela deve ser utilizada para pacientes vítimas de trauma que estão ou na cena do trauma ou na unidade de emergência, ok? Então, além disso, eles vão avaliar 3 coisas. As respostas, a resposta ocular, resposta verbal e resposta motora. Então, seria legal vocês memorizarem essa sequência, ocular, verbal e motora. Então, a gente vai agora para a escala propriamente dita. Então, ela vai avaliar, como eu disse, abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, e vai com score de 3 a 15 pontos. Então, é necessário que vocês memorizem 3 a 15 pontos. Então, o mínimo sendo 3 e o máximo sendo 15. Então, 15 seria nenhuma modificação, nenhuma alteração neurológica desse paciente. Então, quando eu penso em abertura ocular, eu vou avaliar se ela é espontânea, se o paciente ele só tem abertura ocular à voz, se ele tem abertura ocular a estímulo doloroso ou se ele não tem nenhuma abertura ocular. Então, os scores de abertura ocular vão de 1, sendo 1 um mínimo, e vão subindo até 4, porque eu estou avaliando 4 situações, certo? A resposta verbal, ela vai variar de 1 até 5, porque eu vou avaliar 5 situações, que seria nenhuma resposta verbal, sons incompreensíveis, palavras inapropriadas, uma resposta verbal confusa ou uma resposta verbal orientada. Com relação à resposta motora, eu vou avaliar 6 situações. Portanto, ela vai variar de 1, que é o mínimo, até 6, certo? Então, nenhuma resposta motora, o paciente tem extensão anormal dos membros, flexão anormal dos membros, tem um movimento de retirada desse membro, localiza a dor ou obedece a comandos e ordens, tá? Então, a gente volta lá para a nossa questão de concurso e vamos avaliar agora as nossas alternativas, tá bom? Então, quando eu penso, eu vou iniciar da coluna 2 e a gente vai fazendo uma associação com a coluna 1. Meu paciente, ele está me dizendo aqui que ele tem abertura dos olhos mediante estímulo doloroso. Então, abertura ocular mediante estímulo doloroso, ela quer dizer que o meu paciente vai ter quantos pontos? 2 pontos na escala de Coma de Glasgow. Quando eu penso em 2 pontos, eu vou associar a coluna 1. Então, onde é que está na coluna 1 meus 2 pontos? No 3, certo? Então, eu vou colocar aqui 3. Na segunda alternativa, ele diz o seguinte,
que o meu paciente ele tem flexão anormal diante de estímulo motor. Se ele tem flexão anormal, então ele tem quantos pontos na avaliação da resposta motora? 3 pontos. Então, se ele tem 3 pontos, eu vou lá na minha coluna 1 e vou procurar onde é que tem 3 pontos. Então, aqui no 1, então eu vou colocar 1. Terceira alternativa, resposta verbal confusa. Se o meu paciente ele tem resposta verbal confusa, então ele tem o quê? 4 pontos. Onde está esses 4 pontos? Na coluna 1, no 4. Então, aqui seria 4. E, por último, ausência de resposta motora. Quando é que existe ausência de resposta motora? Quantos pontos ele vai ter lá na minha escala? 1 ponto. Então, qualquer resposta ou verbal, ou abertura ocular, ou motora, que é nenhuma, é 1, porque é o mínimo, né? Então, onde é que está meu 1 lá na coluna 1? Então, 2. Então, a minha sequência correta de cima para baixo seria 3, 1, 4 e 2. Então, a alternativa correta nada mais é do que a alternativa E. Então, é isso, galera. A gente se vê na próxima aula e beijo e tchau!